O demo. Educação e ação. Concursos. Respeito. Condições de trabalho. Salários dignos. Isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Nesta edição vamos falar um pouco sobre vantagens. O governador do estado encaminhou recentemente à Assembleia Legislativa 3 projetos. A PEC, Proposta de Emenda à Constituição Estadual, número 9 de 2023, que reduz os recursos para a educação em cerca de 10 bilhões de reais, passando de 58 para 48 bi. O PLC, Projeto de Lei Complementar número 138 de 2023, que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança no Estado. E o projeto de lei número 1501 de 2023, que autoriza a promover medidas para privatizar a Sabesp. Vamos começar do final, a privatização da Sabesp. Todo estadista sabe que não se privatizam áreas estratégicas como energia e fontes de recursos naturais. Também não se privatiza para ficar livre do problema. Resolve-se o problema. Também não se privatizam áreas deficitárias. Acaba-se por ampliar o déficit. Não se privatiza onde há corrupção. A corrupção só aumenta com a privatização. Quem acaba pagando por tudo isso é o povo. São os destinatários dos serviços públicos. Com relação à água, por exemplo, pode-se esperar tarifas maiores, falta do produto e manutenção precária da rede. Os vencedores do leilão vão visar o que lhes é sagrado, o lucro. E serviço público nunca pode visar lucro. Deve-se evitar o prejuízo, com racionalização e cuidado, mas visar lucro, não. Depois, a questão dos cargos em comissão e as funções de confiança. Apenas para que todos saibam do que se trata. Atualmente, a legislação exige que, no mínimo, 60% dos cargos ou funções de confiança sejam ocupados por servidores de carreira. Pela proposta do governador, esse percentual cai para 20%. Ou seja, facilita para o governador colocar mais gente dele na estrutura, gente de fora, sem capacidade e competência para os cargos, mas mais afinados com o governador. É a isso que se dá o nome de aparelhamento do Estado. Aumenta a chance para os amigos, os apadrinhados e os colaboradores incondicionais do governo. Coisa de alcaide de vila e não de estadista. Ainda nesse caso, o governador atropela, porque não respeita a Constituição Federal, que determina que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Ainda não há menção a planos de carreira, titulação, experiência, processos de seleção e cursos de capacitação específicos para os cargos ou funções.
Isso não é a administração pública. Finalmente, o pior dos projetos: a diminuição das verbas da educação. A área que mais necessita de investimentos sofrerá um corte substancial nos recursos da ordem de 10 bilhões de reais. São Paulo é um dos estados que menos investem em educação básica. Ele fica em 10º lugar nesse quesito, embora seja o estado mais rico da federação. Tem uma falta de cerca de 17 mil professores. Há escolas que até hoje não tiveram aula de algum componente curricular. Cerca de 100 mil professores são precarizados, os categoria O. Os salários ficam muito aquém do necessário. Os proventos da aposentadoria caem substancialmente a cada ano. A infraestrutura das escolas é precária. Muitas unidades estão sucateadas. Ainda temos escolas de lata, sinônimo de precarização da rede. Apenas 3,7% das escolas têm refrigeração adequada. E o governador vem com o discurso, ou melhor, a chantagem, de diminuir a verba da educação para melhorar a da saúde. Ou seja, não é reestruturar as finanças do Estado para destinar mais recursos à educação e à saúde. É ir pelo caminho mais curto e conveniente, tirar de um carente para dar a outro mais carente. Com isso, sobra dinheiro para outros projetos que ele deve ter em mente, com propósitos eleitoreiros e de financiamento de campanha. Colegas, o título dessa edição é Vantagens. Vantagens para quem? Para a saúde, a educação, a população do Estado? Não. Para os eventuais sócios do governador. Para eles, suas empresas e seus interesses comerciais. Até então, colegas, estávamos em luta. Agora é guerra. Nas escolas, nas câmaras municipais, nas bases dos políticos, na Alesp. Não nos esqueçamos de que no ano que vem teremos eleições municipais e não deixemos que os políticos se esqueçam disso, principalmente o governador. Esse governador e esse secretário da Educação ultrapassaram todos os limites, contando com a nossa submissão e servidão. Mas, de nós, eles terão o contrário: indignação, inconformismo, mobilização, luta. E se é guerra que eles querem, é guerra que eles terão. Se é guerra que eles querem, é guerra que eles terão. E os concursos públicos? E a Lei Complementar número 1374 de 2022, que o secretário se comprometeu a alterar imediatamente. E a falta-aula dos professores? E as APDs dos docentes? Sobre essas promessas, nenhuma palavra. Aliás, alguém da rede estava acreditando realmente nessas promessas? Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo. A educação precisa de um educador e não de um empresário.